Boa tarde, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do quarto trimestre do ano de 2024 do Grupo TOC. Estão presentes hoje conosco os senhores Vitor Noda, diretor-presidente, Marcelo Marques, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Mário Fernandes, diretor de Operações e Sistemas Logísticos. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que esta videoconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a videoconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Vitor Noda, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Vitor, pode prosseguir. Obrigado. Bom, obrigado a todo mundo que está participando. Essa é a nossa primeiro call, apresentando resultados já como grupo, né, pós-fusão de Mobile e Tokstok. Então, vai ser um prazer apresentar para vocês os primeiros resultados dessa fusão. E acho que, como vocês podem ver aqui, é a primeira vez também que a gente está se apresentando como Grupo TOC, né? É a nossa ideia de novo nome do grupo. Acho que quem acompanha as notícias viu um pouquinho do racional, mas acho importante trazer aqui, antes da gente entrar nos resultados, o porquê dessa mudança do nome. Tá? Então, de um lado, obviamente, tem o objetivo de unificar a comunicação com os acionistas, com o mercado, onde fica claro que o grupo TOC envolve as duas empresas, não só mais Mobile ou Tokstok. Então, isso é uma parte dessa unificação, mas para a gente o mais importante de tudo era criar essa unicidade para dentro da empresa. Tá? Então, fazer mais forte a questão cultural de que todos os nossos colaboradores agora fazem parte de um grupo único, com um objetivo único, e que um time que está trabalhando para o bem das duas empresas em conjunto, né? E deixar de ter uma visão de, putz, ele é um funcionário da Mobile, um funcionário da Tokstok, isso não existe mais, agora já é todo mundo parte de um grupo unificado desde que a gente fez a fusão e essa integração completa dos times. Tá? E explicando um pouquinho do porquê do nome TOC, na nossa visão, ele é muito mais do que simples, estou juntando os dois nomes. Na nossa visão, ele representa, de fato, muito do motivo estratégico dessa fusão. Né? Para quem não sabe um pouco do histórico do nome Tokstok, ele é uma combinação do toque e stock, né? O toque representando essa parte mais artística, conceitual, né, do design do produto, do diferencial do que representa o sortimento de produtos da Tokstok, e o estoque, a parte mais objetiva, né, a loja com o produto em pronta entrega, com o cliente podendo ver o produto na sua frente. A gente entende que com essa combinação, a parte do toque, ela continua tendo muita relevância e muita evidência para a gente, e agora não só para a Tokstok, mas também para a Mob. Né? A gente tem como objetivo estratégico trazer muito desse know-how da Tokstok em desenvolver produtos diferenciados que o consumidor de fato valoriza, atrelados a uma marca cada vez mais forte para aquele que é o seu público-alvo e uma experiência de loja completamente diferenciada. Né? E é isso que, na nossa visão, traz um diferencial de margem de contribuição, como vocês vão ver aqui, que a Tokstok já traz para a gente. Por outro lado, o estoque, ele deixa de ser a relevância que tinha antes,
porque agora nós somos uma empresa de fato omnichannel, onde a gente tem sim o estoque, né, o pronto entrega, a retirada em loja, mas a gente tem o modelo de envio a partir do CD, com o cross-docking, com o dropshipping, com o canal digital, no marketplace, no aplicativo, na loja física, ou seja, é um modelo muito mais amplo e complexo do que ele era antes, e que é muito mais embasado num diferencial de tecnologia, que é o que a Mobile traz. E a gente entende que o Y representa muito esse toque de tecnologia e de inovação da Mobile. Tá? Então, por isso, do grupo Toque, e a partir de agora a gente vai começar a se referir para o mercado como grupo Toque, não mais como Mobile, uma vez que agora a gente tem as duas empresas dentro do grupo. Tá bom? Acho que eu queria só fazer essa introdução e a gente pode entrar aqui nos principais highlights do resultado. Então, acho que só fazer um disclaimer aqui relevante, né? Todos esses números aqui, a gente está comparando 2024, incluindo 2 meses da Tokstok, novembro e dezembro, tá? Então, tanto no quarto trimestre quanto no ano inteiro, a gente tem 2 meses da Tokstok em 2024 e está comparando só com o Mobile em 2023. Então, a gente entende que essas comparações aqui, elas acabam não sendo banana com banana, mas acho que era importante porque esse, no final das contas, é o número de fato do grupo, o número auditado, e que a gente pode fazer essas comparações oficiais. A gente traz depois aqui um pouco da visão das empresas isoladas para dar também essa visibilidade para vocês, tá? Mas então, dito isso, obviamente a gente teve um crescimento bastante significativo, tanto no trimestre quanto no ano. No trimestre, muito impulsionado pela entrada da Tokstok nos meses de novembro e dezembro. Então, a gente fechou com um crescimento de GMV acima de 118%, com 460 e quase 7 milhões de reais no trimestre, e o crescimento de receita líquida de 160,7%, ainda maior, chegando a 373,4 milhões de reais de receita no trimestre. A nossa margem bruta teve um ganho significativo, foram 4,5 pontos percentuais acima do ano passado, no mesmo período, fechando em 48%. Quando a gente olha para a margem de contribuição 2, o ganho foi ainda maior, foram 5,7 pontos de margem pós-logística, a gente fechou com 36,3%. E quando a gente olha para a margem de contribuição 3, o ganho foi ainda superior, né? Foram quase 13,2 pontos percentuais, fechando com 26,8%, e um EBIT ajustado na casa de 2,1 milhões de reais negativo, ou seja, praticamente break-even aqui no trimestre. Quando a gente olha para o ano, a gente também teve crescimentos acelerados, então a gente fechou com 1,1 bilhão de GMV. Lembrando aqui, de novo, tem Tokstok só em novembro e dezembro. Fechamos com 811 milhões de receita líquida, foram quase 50% de crescimento ano a ano. A Mobile também já teve um crescimento de receita, tá? E a gente mostra isso para vocês, e ele foi só acelerado com essa entrada da Tokstok. A margem bruta fechando em 46,2%, também um ganho significativo em relação ao ano anterior, com a margem 2 de 33,3% e margem de contribuição 3 de 20,3%, foram 4,6 pontos percentuais acima do ano anterior, e com isso a gente fechou um EBIT ajustado de menos 59,1 milhões de reais no ano de 2024. Também foi um ganho significativo aqui em relação ao ano anterior. Eu acho que alguns highlights aqui, então aqui acho que a gente mostra muito desses números que eu já mostrei. Eu acho que alguns pontos importantes a destacar. Primeiro é que Mobile continua ganhando margem bruta, tá? E agora com a combinação da Tokstok, isso deve se acelerar ainda mais. A gente espera ver ganhos nas duas empresas de margem, com as sinergias que a gente já está capturando. Acho que a boa notícia também é que os nossos custos logísticos já se normalizaram. Então, para quem vem acompanhando a gente, sabe que a gente teve desafios
dentro do segundo trimestre e do terceiro trimestre do ano passado em relação à Moblilog. A gente conseguiu resolver tudo ainda dentro do terceiro trimestre e o resultado já se refletiu nesse último trimestre. Então, custos logísticos normalizados. E acho que o impacto mais relevante que a gente teve aqui foi numa redução significativa dos custos de marketing da Mobile a partir de outubro, novembro, tendo sim impacto em GMV. Então, a gente viu uma desaceleração do nosso crescimento no GMV, mas em contrapartida a gente viu um ganho muito significativo na margem de contribuição 3. Tá? Então, isso aqui acaba tendo um impacto muito positivo para a gente. E aí, quando a gente olha os custos fixos, obviamente, aqui eles acabam crescendo muito com a combinação das empresas, né? Então, entrando o Tokstok aqui nos 2 meses, mas o efeito net disso é muito positivo, levando a gente para um EBITDA ajustado de R$ 42 milhões positivo, é uma margem de 11,3%. E aí, acho que é relevante destacar o que é a diferença do EBITDA para o EBITDA ajustado. Tem uma diferença aqui de despesas extraordinárias de R$ 58 milhões, sendo R$ 40 milhões 100% relacionados aos FIIs da transação, tá? Então, FIIs aqui de bancos e de advogados, e mais R$ 19 milhões entre uma despesa de impostos de DIFAL de períodos anteriores e outras pequenas despesas. Tá? Então, essa é a diferença, são tudo despesas não recorrentes, de fato extraordinárias, e que a partir dos próximos trimestres a gente tende a ver esse número se aproximando do que é o EBITDA e o EBIT sem os ajustes. Quando a gente olha para o ano, como eu comentei, então, fechamos com R$ 811 milhões de receita líquida e um EBITDA ajustado de R$ 37 milhões, uma margem de 4,6% positiva. Então, um ganho significativo em relação ao que foi 2023 e mostra já um pouco desse caminho para a busca da rentabilidade e geração de caixa do grupo que a gente está traçando aqui com as sinergias. E aí depois a gente vai dar um pouco mais de visibilidade para vocês. Falando aqui do GMV, então como é que ele se compôs entre as duas empresas, né? Quando a gente olha o GMV só de Mobile, como eu comentei, a gente vê um leve decréscimo, se não me engano, algo como 3% de queda no GMV da Mobile. Essa principal queda, ela veio do webshop, né? A gente vê que o webshop caiu de R$ 77 milhões em 2023 para 59. Porém, a gente teve um ganho muito significativo na margem de contribuição 3. Eu vou mostrar isso para vocês no final, quando eu mostrar a Mobile sozinho, mas foi um ganho aqui de quase 50% na geração de margem de contribuição 3 em reais. Tá? Então, foi um trade-off que valeu muito a pena, é uma decisão consciente que a gente vem seguindo para 2025 também. Tá? As lojas, elas ficaram quase flat. Quando a gente olha same-store sales, aí o número já fica muito mais positivo. Aqui a gente teve fechamento de algumas lojas, tá? Então a gente fechou uma loja de Sorocaba, um outlet na zona leste de São Paulo, a gente fechou uma loja da Mobile Zip. Então, se não fossem essas diferenças, a gente teria o crescimento da loja da Mobile. E aí acho que o grande canal que para a gente segue crescendo é o Marketplace, crescendo quase 30% ano contra ano, saiu de 59 para 76 milhões de reais. Então, um canal bastante significativo que vem para a gente se tornando cada vez mais importante. Quando a gente olha a Tokstok, ela contribuiu com 213 milhões de reais de GMV entre novembro e dezembro, e mais 47 milhões de reais de GMV no webshop. Tá? Então, com isso, trouxe esse crescimento de 214 para 467 milhões de reais de GMV no trimestre, são quase 119% de crescimento. Aqui, quando a gente olha ano contra ano, acho que a mensagem ela é muito parecida, né? Aqui, Mobile, lojas
de novo, praticamente flat, né? A diferença são aquelas lojas fechadas, como eu comentei. Já o web shop, quando a gente olha ano contra ano, uma leve queda, né, caindo de 271 para 251 milhões de reais, mas, como eu disse, com muito mais rentabilidade. E marketplace crescendo ainda mais do que foi no quarto trimestre, então o crescimento aqui de 33,6% no ano, partindo de 195 para 260 milhões de reais. Quando a gente olha Tokstok, obviamente tem um impacto muito grande em lojas aqui do ano, então só com os 2 meses do quarto trimestre, a gente já adicionou 213 milhões de reais ao GMV. Quando a gente olha Same Store Sales, crescimento da loja da Tokstok foi de 4,3%, e o web shop adicionando aqui 47 milhões de reais nos 2 meses. Então, isso faz com que no ano o nosso grupo crescesse 38%, sendo na casa de 10% na Mobile, pouco menos, na verdade, né? 5 a 10% na Mobile e a diferença vindo da adição da Tokstok no final do ano. Então, falando um pouco de como é que isso traduz na rentabilidade, né? Acho que o primeiro ponto é a gente ver receita líquida. Então, receita líquida, aí sim, a Mobile cresceu na casa dos 10%, um pouquinho mais, de 143 milhões de reais para 162. E com Tokstok, no trimestre, a gente vai para 373, dá 160% de crescimento. E no ano também, a gente sai de 542 para 600, 10% também de crescimento só na Mobile, e que com a Tokstok passa a quase 50% de crescimento, com 811 milhões de reais em 2024. Margem bruta também crescendo bastante, então a gente vê Mobile crescendo aqui quase 15% de geração de margem bruta, de 62 milhões para 70 milhões. Com a Tokstok, esse número cresce para 179, são 187,6% de crescimento. E no ano também, a gente sai de 235 para 265, então também na casa de 15% de crescimento. Com a Tokstok, vai para 59,2% de crescimento, fechando em 374 milhões de reais. A gente consegue ver essa evolução trimestre a trimestre, então a Mobile já vinha consistentemente aumentando sua margem bruta, fechou o terceiro trimestre com 44,4%, e aí com a entrada da Tokstok, a gente fechou em 48%, incluindo um efeito negativo aqui de 6,7 milhões de reais por causa da combinação do negócio, né, do PPA, do efeito do PPA. Então, se não fosse isso, a margem seria ainda maior no trimestre. Aqui, como eu comentei, a boa notícia em relação aos custos logísticos. Então, a Mobile conseguiu igualar o percentual, como o percentual da receita líquida do custo de logística entre o quarto trimestre de 2023 e 2024. Em termos absolutos, saiu de 18 milhões para 21. E aí, adicionando a Tokstok, esse número vai para 44 milhões. E no ano, a gente ficou na Mobile levemente acima. Boa parte disso explicado pelo crescimento de 10% na receita, e uma pequena parte pelo aumento pontual que a gente teve no segundo e terceiro trimestres do ano. Tá? E aí, quando a gente olha isso, o reflexo na margem de contribuição 2 é super positivo. Né? A gente cresceu de 44 milhões de reais em 2023 para 49 no quarto trimestre na Mobile. Adicionamos 86 milhões da Tokstok, então fechamos em 136, dá 209% de crescimento. Enquanto a gente olha no ano, também teve um crescimento na Mobile de 165 para 183 milhões de reais, e com a Tokstok vai para 270 milhões de reais. Aqui, acho que a tendência da Mobile reflete exatamente o que a gente já vinha falando, né? Então, a margem de contribuição 2 também crescendo em linha com a margem de contribuição 1, a margem bruta, tendo uma leve queda no segundo trimestre e no terceiro trimestre, pelos desafios que a gente teve com o Mobile Log, já resolvidos no meio do terceiro trimestre, e aí no quarto trimestre o número completamente limpo e, além de tudo, impulsionado
pela entrada da Tokstok, fechando aqui em 36,3% da receita líquida, o nosso recorde histórico. E aí, falando em custo de marketing e margem de contribuição 3, a gente vê uma queda, como eu comentei, no custo de marketing, uma queda de mais ou menos 20% no investimento no trimestre, de 24 para 21 milhões, enquanto a margem de contribuição 3 do trimestre da Mobile passou de 19 para 28 milhões. Aqui é esse ganho aqui de 50% na margem de contribuição, um ganho bastante significativo que a Mobile teve entre esse trade-off de um pouco menos GMV, mas muito mais geração de rentabilidade para a empresa. Tá? Quando a gente olha o investimento em marketing como um todo, com o Tokstok, ele chegou a 36 milhões de reais e no ano ele passa de 80 milhões de reais para 105. E a nossa margem de contribuição 3, muito impulsionada por Tokstok, então ela passa de 19 para 100 milhões e no ano de 85 para 165 milhões de reais. E aí quando a gente olha percentualmente, mais um que a Mobile também vinha ganhando, exceto no Q2, né, que a gente teve a queda por causa da logística, mas um ganho muito significativo aqui no Q4, também atingindo o nosso recorde histórico de margem com 26,8% da receita líquida. E aí, falando de custos fixos, primeiro, custos de pessoal de Mobile, ele foi quase flat, né? Saiu de 11 milhões para 12 milhões no quarto trimestre, então foi praticamente aqui o aumento de inflação no período. Quando a gente olha ano inteiro, o impacto foi ainda menor, então a gente saiu de 46 milhões para 47 milhões de reais, então mostra que o custo vem bastante controlado. E aí, com a adição de Tokstok, no quarto trimestre, a gente saiu de 11 milhões para 26 no total, e no ano de 46 milhões para 61 no total. Quando a gente olha custos fixos, a gente teve uma queda em Mobile, mas aí a queda em Mobile ela teve um efeito pontual no trimestre, que foi uma solta de uma provisão que nós tínhamos de um ataque da Mobile, que ela se provou, no final, muito menor do que era a expectativa inicial, já foi resolvida e renegociada, e aí ele acabou tendo um efeito significativo no trimestre para a Mobile, e aí o efeito da Tokstok vindo, obviamente, aqui principalmente com os custos fixos de loja, impactando muito a operação, né? Os aluguéis, nem tanto os aluguéis, mas muito mais a operação de lojas físicas. E aí a gente passa de 16 milhões de reais para 32 milhões de reais no trimestre, de 57 para 67 milhões de reais no ano. Tá? Quando a gente olha aqui, então, esse efeito do G&A, a gente teve 16 milhões de reais de fato aqui de despesas de lojas, né? Principalmente de Tokstok entrando e de outros G&A de Tokstok na casa de 8 milhões de reais. Tá? E aí o efeito disso, ele se reflete aqui nos nossos números de EBITDA, EBIT e lucro líquido. Então, o EBITDA a gente reverte, né? Então, a gente sai de um número negativo em 23 para 42 milhões de reais positivo em 24. Ele já seria muito positivo só com a Mobile, né? A Mobile saindo de 8 milhões negativo para 13 milhões positivo. Então, mostra uma evolução bastante significativa da Mobile aqui. E aí com a adição de 29 milhões de reais vindo da Tokstok. Quando a gente olha o ano, também uma reversão, então saindo de 18 milhões de reais negativo da Mobile em 23 para 8 milhões positivo. E aí quando a gente adiciona Tokstok, a gente vai para 37 milhões de reais positivo. Quando a gente coloca aqui EBIT, a gente tem, obviamente, aqui os efeitos aí dos aluguéis, né, de CDs e de lojas. Então, esse número ele passa de 21 milhões de reais negativo em 23 para 2 milhões de reais negativo em 24 e de 83 milhões de reais negativo em 23 para 59 milhões de reais negativo em 24.
com a Mobile já rodando positiva aqui nesse é, último trimestre e no ano. E aí, quando a gente olha ah, a margem EBITDA, né? Então, crescimento bastante significativo nesse último trimestre, né? A gente já vinha se aproximando cada vez mais de virar a chave do negativo para o positivo. E aí acho que a gente conseguiu virar a chave só com a Mobile em 2024 e com a Tokstok impulsionou isso ainda mais. E, obviamente, os números de lucro líquido muito impactado pela despesa financeira aqui da dívida existente dentro da Tokstok, que fez parte do M&A. Eu vou deixar aqui o Marcelo dar um update das sinergias já capturadas. Fala pessoal, boa tarde. Falando um pouquinho de sinergias, acho que vale a gente lembrar que a gente assumiu o controle da companhia dia 15 de novembro. Então, o número que a gente traz aqui de fevereiro é um pouquinho mais do que um trimestre, aproximadamente 100 dias de controle junto à Tokstok, tá? A gente está mais acelerado do que o plano que a gente tinha com a consultoria durante a due diligence. A gente já tem assegurado 22 milhões de reais de sinergias no final de fevereiro. Esse número aí, quando a gente pensa nos nossos três grandes macros, né, as iniciativas que vão impactar na fase 1, 2 e 3, ela ainda não está completamente, a gente tem aí até 6 meses para essa primeira. O que está composto nessa primeira, tá? Bastante da otimização de estrutura administrativa, e aqui a gente está falando bastante de redução de overhead, né? A gente juntou já as lideranças da companhia, aproveitando tanto lideranças da Mobile quanto da TOC, mas deixando mais enxuta essa organização. A gente limpou muito de provedores de serviços terceiros, pegando ou o mais barato, unificando, reduzindo custos. Bastante redução de licenças de TI, de programas de TI que não faziam mais sentido. Dentro dessa primeira fase, uma redução bastante grande de COGS nacional, né, do custo de produto nacional. Essas são aquelas negociações que a gente chama de quick wins, né, a fruta baixa. A gente negociou com fornecedores que eram iguais para as duas companhias, a gente negociou com fornecedores que tinham aí aumentos abusivos ao longo do período que a gente identificou, e a gente fez aí algum tipo de junção de fornecedores que poderiam pegar o produto que outros fornecedores que não queriam reduzir o custo unitário. A gente já teve entregas de CD, tanto Mobile quanto Tokstok, dentro do nosso plano completo de unificação da logística. E a gente também já teve reduções de custo logístico utilizando o Mobilog e fazendo negociações junto com as prestadoras de serviço da Tokstok, tá? Para nossa segunda fase, que a gente está falando aí até o final de até o terceiro trimestre de 2025, a gente tem ali ainda a redução de COGS de produtos importados. Nosso time está indo para a China agora, lembrando que a gente está falando de algo entre 15% e 25% historicamente de representação nas duas empresas. A gente tem aí antecipado uma redução bastante significativa. Dentro da nossa segunda fase, a gente tem a unificação completa da logística, e aí pensando em Mobilog, pensando em serviços de CIF e FOB, transformar produtos de CIF para FOB e capturando essa sinergia para os fabricantes. A gente tem uma continuação e captura da otimização da infraestrutura de TI. A gente tinha contratos aí de longo prazo e a partir do meio do ano a gente já consegue unificar a estrutura de TI, que são custos significativos, e a gente tem a entrada da estratégia de marketplace para algumas linhas específicas de produtos da Tokstok, especificamente produtos de reversa e produtos baixo giro. Na terceira fase, aí a gente está falando de final de 25 e o começo de 26, a gente tem uma integração completa de TI, a gente está falando dos sistemas, aproveitar o melhor dos dois mundos de sistemas, substituir bastantes sistemas de terceiros da Tokstok por sistemas proprietários da Mobile. A gente tem a implementação da estratégia de dropshipping, que já funciona na Mobile desde o começo de 2024, na Tokstok. Com isso, a gente tem toda uma otimização tributária, também dentro da Tokstok, e isso tem impacto direto aí na margem. A integração completa da logística, e aí a gente tem diversas iniciativas que vão desde rever essa estrutura de entrega e montagem ao mesmo tempo, até o modelo de entrepostos e o modelo de abastecimento de lojas.
E finalmente a gente tem aí, claro, esse daqui é um processo ongoing, né? Mas a gente tem a finalização do processo de cross-sell de produtos Stock e Mobile, tanto nas lojas quanto no website. Que nem eu disse, a gente está muito feliz que a gente está muito acima, com uma velocidade não só mais rápida, mas um valor maior do que estava previsto dentro do trabalho da consultoria de sinergias. E a gente também já está com uma previsão de sinergias maior do que eles tinham no regime de cruzeiro. A gente está prevendo aí 80 a 135 milhões de reais de sinergias atualmente dentro do run rate de cruzeiro da companhia. Acho que podemos passar para o próximo. E Aqui até a ideia ao aqui Victor só, fala do apêndice. perfeito. Então só enfatizando a nossa ideia aqui é trazer para vocês um update dessas sinergias, né? Como o Marcelo falou, tem muita coisa acontecendo ainda, então a gente vai ter mais novidades também para trazer nos próximos trimestres. E a gente está bastante confiante com o plano aqui de acelerar aquele plano original das sinergias e trazer essa rentabilidade ainda mais rápido do que era o plano de quando a gente fez a fusão. Tá? E aqui a gente trouxe, eu vou passar rapidamente só para a gente trazer para vocês também um pouco de como foi a performance de cada uma das empresas, né? Então, ali o grupo, como eu falei, eu sei que é difícil comparar, porque a gente está comparando um período com a Tokstok versus um período sem, mas olhando aqui, então só a Mobile, né? Como eu comentei, uma leve queda no GMV de 2023, porém, como trade-off, um crescimento significativo aqui na margem de contribuição 3, e um próprio crescimento na receita líquida, né? A gente cresceu 13% na receita líquida, com a margem praticamente flat, um pouquinho só abaixo do ano anterior, a margem bruta. Por outro lado, a gente já viu o nosso custo de logística, como eu comentei, retomando os patamares de 2023, com um ganho muito significativo no marketing, né? Então, a gente fechou com 17,5% da receita líquida e deu 46% de ganho em termos absolutos, né? E isso foi o principal driver para a gente trazer o EBITDA para um nível positivo. Obviamente, a gente teve um efeito aqui de 9 milhões de reais, como eu comentei antes, positivo em G&A, mas não fosse isso, a gente ainda assim fecharia o trimestre no positivo em EBITDA. Tá? E aí, quando a gente olha o ano, a gente cresceu aqui tanto em GMV quanto receita líquida, 5% em GMV, atingindo 809 milhões de reais, e 11% em receita líquida, voltando para o patamar dos 600 milhões de reais. E aí, já com um ganho mais significativo em margem bruta, com 44,2%, ganho também em margem de contribuição 2, apesar do aumento pontual dos custos logísticos no segundo e terceiro trimestre, e isso se tornando equilibrado na margem de contribuição 3, mas com um crescimento de 10% também, então, ou seja, a gente conseguiu manter o crescimento da receita até a margem de contribuição 3, tendo uma redução nos custos fixos, e isso foi que levou a gente de 18 milhões negativos de EBITDA em 2023 para 8 milhões positivos em 2024. Passando aqui. Quando a gente olha Tokstok a gente não consegue comparar aqui com 2023, obviamente, mas quando a gente olha o quarto trimestre, então só de Tokstok, a gente vê aqui um dos grandes diferenciais do negócio, que é a margem bruta, na casa de 51,7%. Aqui lembrando que tem aquele efeito negativo do PPA, não fosse isso, a margem já iria para mais próximo de 55%, então uma margem bastante significativa. E isso, obviamente, se reflete tanto para a margem de contribuição 2 quanto 3. Fechou aqui o trimestre com 33,9% de margem de contribuição 3 e 13,8% de EBITDA positivo, foram 29 milhões de reais. Tá? Aqui, obviamente, o maior impacto no resultado que a gente tem em Tokstok vai estar no custo de juros da dívida, que, lembrando, a gente ainda não paga, né? Então, boa parte disso é o custo que foi renegociado
na recuperação extrajudicial da Tokstok, então a gente só passa a pagar os juros disso a partir de 2026, o que nos dá bastante tempo para capturar as sinergias que o Marcelo comentou ali e fazer esse número ser o suficiente em geração de caixa e de resultado para cobrir as despesas e a amortização da dívida que vão acontecer no longo prazo. Podemos passar aqui. Olhando o Tokstok ano contra ano como um todo, ela teve 4% de queda em receita líquida, mas aqui, como eu comentei antes, o Same Store Sales cresceu, mas em 2023, em meados de 2023, a Tokstok fechou, se eu não me engano, 17 ou 18 lojas, então isso impacta, obviamente, no faturamento, mas a empresa vem crescendo, com a margem de contribuição também estável, não fosse o efeito do PPA no final do ano, seria muito estável, e agora vai crescer bastante com as sinergias que a gente está capturando, tá? Então a gente tem expectativa desse número ter um impacto relevante no negócio. E aí com a margem de contribuição 2 e 3, basicamente flat, margem de contribuição 3 um pouquinho melhor, então houve uma redução aqui nas despesas com marketing e vendas, mas uma redução significativa nos custos fixos, né? Tanto em pessoas quanto em outros custos operacionais, que fez com que o EBITDA saltasse de 15 milhões para 63 milhões de reais no ano. Tá? O efeito no EBIT é ainda maior, então a gente saiu de 122 milhões de reais negativo para 60 milhões negativo apenas. Esse número ele vai rapidamente se aproximar do positivo aqui. E aí, obviamente, os custos de juros, como eu comentei antes. Então, acho que aqui era para dar uma visão geral para vocês, de números que a gente ainda não tinha mostrado, dar um update das sinergias, e eu gostaria só de enfatizar que a gente está bastante otimista com o negócio, bastante otimista com a combinação, as sinergias e os ganhos que estão trazendo para a gente, tanto estratégicos, como eu comentei no começo da reunião, quanto principalmente econômico-financeiros, que estão muito acelerados aqui. Tá? Com isso, eu abro aqui para as perguntas e vai ser um prazer responder a todos vocês. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione o botão Raise Hand ou levantar a mão. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte o mesmo botão para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem sendo recebidas. E ao ser autorizado a falar, libere seu microfone. Dando início, a nossa primeira pergunta vem de Alexandre Namioka, Morgan Stanley. Alexandre, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem a nossa pergunta. Eu tenho 3 do nosso lado. Primeiro, começando aqui se vocês puderem compartilhar a visão de vocês para a performance da indústria e também da Mobile para o ano de 2025. E se puderem, ao longo da resposta também, comentarem sobre como vocês estão vendo a performance year to date, tanto da Mobile quanto da Tokstok para efeitos de comparabilidade. Essa daqui é a primeira pergunta. A segunda é especificamente sobre o canal do webshop, que a gente viu o canal cair ano contra ano. Eu entendo que no release de resultados vocês comentaram que teve uma queda dos investimentos de marketing, mas eu acho que olhando mais para frente, do ponto de vista estratégico, como que a gente, na verdade, deve esperar a performance desse canal daqui para frente? Nos últimos trimestres a gente tem visto que o Marketplace tem ganhado bastante share dentre os canais da Mobile, especificamente. E a terceira pergunta, em relação a todas essas notícias que a gente tem visto, e também o fato relevante que vocês soltaram na sexta-feira da semana passada, sobre a proposta da Home24 de remover a cláusula de Poison Pill da Mobile em si. Se vocês pudessem dar
talvez um contexto geral de como que estão essas conversas com o Home24 e qualquer coisa adicional que vocês achem relevante sobre esse tópico. Obrigado. Perfeito, Alexandre. Obrigado pelas perguntas. Então, eu vou responder uma a uma aqui, conforme você foi perguntando. A primeira foi em relação à performance da indústria e a nossa expectativa aqui para 2025, né? Então, a gente vê, assim, a indústria, o mercado de imóveis, ele vem sofrendo bastante desde a pandemia, né? A pandemia, ela teve uma antecipação de demanda muito grande. Era um mercado que ele vinha flat há alguns anos e cresceu 20, 30% em 2020, 2021, ou seja, isso aqui, no final das contas, é uma antecipação aqui de quase uma década de, de, de crescimento, né? E ela, de fato, vem com isso, e enquanto a gente entende que enquanto o juros estiver alto desse jeito, vai ser um mercado que ele vai continuar é, é, pressionado, né? É uma categoria discrecionária de ticket alto, né? Então, o nível de endividamento atual, as pessoas elas tendem a segurar o consumo para esse tipo de categoria. Dito isso, eu acho que a gente conseguiu, dentro das duas empresas, ter um crescimento superior à indústria, né? A Mobile na casa de 11%, a Tokstok caindo levemente, mas porque a gente fechou loja, então quando a gente olha same store sales, a gente também cresceu acima da indústria, então isso vem indo bem. Quando a gente olha para 2025, a gente vê uma pressão muito grande já nos fornecedores em relação aos custos de matéria-prima, tá? Principalmente com o impacto do dólar nessa virada de ano. A gente vê os fabricantes de chapa de madeira pedindo aumentos, e aqui, com o dólar aumentando, eles passam a ter um incentivo muito grande de exportar produto, e aí gera uma pressão no mercado local. E também os fabricantes de estofados, que dependem de insumos importados para a fabricação de espuma. Tá? Então, isso ele gera uma pressão de inflação na indústria, que por si gera uma pressão de demanda no mercado consumidor. Tá? Então, a nossa expectativa para esse ano é um ano de baixo crescimento. Tá? Então, a gente não espera crescimento de 2 dígitos, mas, por outro lado, obviamente, no nosso caso específico, um ano de muita geração de rentabilidade com a captura das sinergias internas, né? Pouca dependência do mercado externo para realizar o resultado que a gente tem planejado para o ano. Tá? Quando a gente fala de performance year to date de Mobile Tokstok, estou falando um pouquinho do que eu posso falar, obviamente. O que a gente vê é um pouco dessa tendência, né? Então, em receita, o grupo vem aqui flat, sem grandes crescimentos, mas com rentabilidade melhorando, e como o Marcelo mostrou ali, as sinergias já sendo capturadas de forma acelerada, então isso começa a refletir nos resultados, e a nossa expectativa é que para o ano ele siga um pouco dessa tendência, tá? E aí, dentro disso, quando a gente fala, talvez dando um pouco mais de visão para o canal, a gente continua enxergando o crescimento no marketplace, mas um crescimento já bem menos acelerado do que o ano passado. Tá? Então, a gente vê as plataformas de marketplace muito mais preocupadas com rentabilidade e a própria demanda mais baixa. Tá? Então, isso geral do mercado, mas ainda crescendo, e o webshop decrescendo por conta da nossa decisão consciente de redução de investimento em marketing. Então, a gente vai mostrar um crescimento significativo de margem de contribuição 3, em detrimento do crescimento de webshop. E aí, respondendo a sua pergunta sobre a nossa visão estratégica sobre o webshop, e de fato esse é um ponto bastante relevante, né? O que a gente vê já desde o pós-pandemia é o CAC, o custo de aquisição do cliente do online, crescendo de forma exponencial todo ano. O consumidor cada vez mais se direcionando, quando ele pensa numa plataforma, para os grandes marketplaces, né? Então, é muito difícil a Mobile, como uma marca independente, acelerar o fluxo dentro do webshop sem que o gasto se torne inviável ou perca a rentabilidade, né? A gente até consegue crescer, mas
a um custo de trazer menos rentabilidade, e na nossa visão isso não faz sentido. E aí o movimento que a gente tem feito é de cada vez mais diferenciar o sortimento de produtos que a gente tem no webshop versus o marketplace, tá? Então, o webshop e as lojas físicas, eles vão ter cada vez mais o que a gente chama de um sortimento core mobile, com produtos private label exclusivos que não vão estar disponíveis nos outros canais, nos marketplaces, tentando direcionar cada vez mais a experiência dentro dos nossos canais, então loja e webshop, para um consumidor que valoriza a marca, que valoriza o diferencial de produtos, então o consumidor menos sensível a preço, com maior recorrência e buscando de fato produtos com diferencial que nos permitem trazer uma margem de contribuição muito mais alta do que no marketplace. Então esse movimento já vem acontecendo há algum tempo e a gente vai acelerar isso muito agora com a chegada da Tokstok. Em contrapartida, o nosso sortimento nos marketplaces, um sortimento muito mais agressivo em preço, produtos também mais produtos de linha, né, de fornecedores com menos diferencial nesse sentido, mas alguns produtos private label, principalmente dentro do nosso beneficiamento, onde a gente tem um diferencial muito grande de custo, sendo explorado bastante nos marketplaces, que são produtos que a gente tem um diferencial competitivo muito grande. Tá? Então, olhando para frente, a gente vai ver o webshop, ele continua com um papel bastante relevante para a gente, mas cada vez mais com foco no private label e na rentabilidade, enquanto os marketplaces sendo um canal mais de combate, né, com produtos com margem mais apertadas ou de faixas de preço mais baixas, onde a gente tem um diferencial competitivo. Tá? E, por fim, comentando sobre a questão do fato relevante, da solicitação da Home 24 de tirar após um PIL, acho que a gente deixou bem claro ali no fato relevante que a posição da companhia é que isso não é benéfico para os nossos acionistas minoritários, né? Então a gente recomenda que isso não seja votado a favor. A Home 24, eu entendo que ela tem o interesse de vender a sua posição na Mobile, principalmente agora com a aquisição da XX Lutz, né? Que adquiriu a Home 24 lá fora. Ela em nenhum momento tinha como estratégia ter uma participação no Brasil e não faz parte da estratégia deles. Então, eles querem vender. A solicitação deles para tirar a Poison Pill vem alinhado com o fato deles entenderem que, sem tirar a Poison Pill, eles ficam mais presos, eles têm menos oportunidade de receber ofertas, mas a gente entende que isso faz parte do negócio e, como empresa, a gente entende que a Poison Pill está aqui justamente para proteger todos os outros acionistas do que é o interesse de um único acionista. Tá? Então, a nossa visão é nisso. Acho que a gente já convocou, né, dentro da própria AGO a votação em relação a tirar a Poison Pill, e isso vai acontecer no dia 30 de abril, na próxima Assembleia. Perfeito, Vitor. Super claro e muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Alexandre. Gostaria de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem utilizar o ícone Raise Hand ou levantar a mão para entrar na fila. Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaria de passar a palavra para o senhor Vitor Noda para as considerações finais da companhia. Senhor Vitor, por favor, pode prosseguir. Bom, então, acho que só reiterando um pouco do que eu falei, né? A gente vê aqui uma evolução clara dos dois negócios nesse último trimestre. A Mobile melhorando sua rentabilidade, está num caminho claro de buscar essa margem positiva. Tokstok também, aí, principalmente agora com a união das empresas, a gente vai acelerar esse caminho para a rentabilidade das duas, né? Com muitas sinergias, algumas já capturadas e muitas para acontecer nos próximos meses. Então, a gente segue muito otimista com o negócio, embora o mercado esteja num cenário
bastante desafiador, a gente entende que a gente vai conseguir trazer os resultados independentes do mercado por tudo que a gente tem para fazer aqui dentro de casa. Tá? A gente está bastante otimista com isso e a gente espera trazer só boas notícias daqui para frente nas próximas reuniões, tá bom? Agradeço todo mundo e foi um prazer apresentar para vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal. A videoconferência de resultados do Grupo TOC está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem se desconectar agora e tenham uma boa tarde.